Para começarmos os trabalhos deste simpósio, eu atrevo-me a dizer que o nosso primeiro palestrante poderia dispensar qualquer apresentação, já que ele é suficientemente conhecido por todos. Ele é professor titular aqui no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e acaba de sair ali da mesa de honra. Ele é coordenador do Instituto de Estudos Avançados do IEA da USP de São Carlos e também do GENANO. É presidente da Comissão Científica do Portal da Escrita Científica aqui da USP de São Carlos e membro da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC. A sua graduação foi concluída em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos em 1997, mestrado em Ciência e Engenharia dos Materiais pela Universidade Federal de São Carlos em 1999 e o seu doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade de São Paulo em 2003. Fez estágio na University of Massachusetts and Lowell, nos Estados Unidos, entre os anos de 2000 e 2001, e foi professor visitante na Universidade Joseph Fourier, Grenoble, em França, em 2010. Tem experiência nas áreas de nanotecnologia e desenvolvimento e aplicação de nanomateriais em medicina e no agronegócio. Por último, indicação de que também orientou dezenas de alunos de pós-graduação e supervisionou mais de 60 programas de pós-doutoramento. Publicou mais de 200 artigos em revistas internacionais, 20 capítulos de livros e 29 depósitos de patentes, com 9 cartas patentes já concedidas. O nosso primeiro palestrante, ministrou mais de 450 palestras em eventos científicos e didáticos no Brasil e no exterior. Possui mais de 5.800 citações e fator H 44, 46, 53 da Web of Science, Scopus e no Google Scholar. Desenvolveu e ministra anualmente o curso de pós-graduação em técnicas de escrita científica em inglês. Continuando um pouco do resumo do currículo, é editor da série de livros Nanomedicine and Nanotoxicology da Springer, Nature, é coordenador, como eu já falei, do GENANO e, finalmente, com o tema intitulado O papel da nanotecnologia no avanço da medicina e do agronegócio, meus amigos, senhoras e senhores, vamos receber o professor Dr. Valtencir Zucolotto. Muito obrigado, Rui, por essa apresentação tão completa. Novamente, eu agradeço a participação de todos que estão aqui e também os que estão conosco online, né, participando ao vivo aí pelo YouTube. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Como eu havia mencionado na minha fala anterior, esse é um evento que nasceu, né, da cabeça, ainda bem, né, nossos pós-docs estão exercitando esse poder da criatividade, das ideias, o que é fundamental para a ciência, nasceu aí da cabeça dos nossos pós-docs, primeiramente como um evento interno. E depois expandiu-se isso, resolveu-se então convidar alguns pós-docs, né, e pesquisadores mais jovens aí de outras instituições, e me convidaram para uma palestra geral, ampla, da abertura, o qual eu fiquei muito contente. Então, muito obrigado, viu, a todos da comissão organizadora. É um grande prazer. Muito bem. Então, a gente vai falar um pouco como não poderia deixar de ser, essa é uma palestra um pouco mais ampla, e muitos dos detalhes que eu colocar aqui vão ser especificados, né, nas outras palestras e também nos posters que estão disponíveis aqui, para os que estão presenciais no nosso simpósio. Mas hoje eu gostaria de dar uma visão um pouco mais ampla sobre a nanotecnologia, né? E fugir um pouco dos aspectos que a gente já conhece, certo? Principalmente para aqueles que estão mais familiarizados. Por exemplo, dos aspectos do quanto a nanotecnologia
é importante do ponto de vista científico, tecnológico, mas eu quero focalizar, principalmente no final da nossa apresentação, da importância da nanotecnologia como uma revolução industrial, como uma nova revolução industrial, certo? Em vários setores. Em alguns setores isso, inclusive, já está consolidado, em outros setores a gente está construindo ainda essa revolução, tá bom? Muito bem. Como outline aqui da nossa apresentação, a gente vai falar um pouco, né, de alguns conceitos básicos em nanotecnologia, depois das suas aplicações, onde ela encontrou essa parte tão, né, fantástica que é a biotecnologia e como esse casamento deu tão certo, isso que eu quero mostrar para vocês. Algumas aplicações de maneira bem ampla, né, no agronegócio e na medicina. E terminamos falando um pouco de perspectivas aí para o setor industrial, rapidamente, tá bom? Lógico que numa audiência como essa, nós estamos aí com quase 400 pessoas presencial ou online, há uma heterogeneidade de familiaridade com o tema, obviamente. Então, em alguns aspectos eu vou ser um pouco mais didático, em outros aspectos um pouco mais técnico-científico, certo? Muito bem. Começando a falar então sobre o ponto de vista de um engenheiro de materiais sobre a definição de nanotecnologia, tá? E a nanotecnologia tem essa prerrogativa, essa característica muito importante, né? Por ser inerentemente interdisciplinar, a visão do que é nanotecnologia para um físico pode ser diferente do que é nanotecnologia para um químico, ou para um farmacêutico, ou para um engenheiro de materiais, como é o nosso caso, tá? Então, o que eu vou dar, obviamente, aqui é o ponto de vista da engenharia de materiais, não, né? De um engenheiro de materiais sobre a nanotecnologia, certo? E para isso a gente vai começar aqui com um exercício de imaginação, né? Eu vou até fazer um parênteses aqui. Em todos os meus cursos de escrita científica, de formação de pesquisadores, eu sempre começo falando das principais características que um cientista tem que ter: curiosidade e criatividade. Sem isso não se faz ciência, certo? Mas o combustível para a criatividade é a imaginação. O cientista que não para pensar um pouco e usar a sua imaginação, né, que ficou tão bem, né, não diria estereotipada, mas pragmatizada ali, né, nos trabalhos do Einstein, né, aquela capacidade enorme de imaginar coisas que para as outras pessoas era muito difícil imaginar. Isso é fundamental para que a gente tenha no nosso meio científico. Então, vamos fazer um teste aqui de imaginação, né? Vamos começar pensando o que seria do mundo se não houvesse os materiais. Então, vamos pensar aqui da importância dos materiais para a humanidade. Talvez muitos de nós não parou para pensar, né, a importância que a manipulação da matéria na forma de ferramentas teve para a humanidade. É uma relação tão próxima do homem, né, da humanidade, com a matéria, com os materiais, que ficou marcada na nossa história geológica, inclusive, né? A presença dos materiais, de diferentes materiais na história da humanidade, marcou eras. Nós temos aí a era da pedra polida, a era do bronze e assim por diante. Tão importante é essa relação do homem com os materiais. Só para distinguir um pouquinho aqui, né? Materiais, a grosso modo, seria a matéria transformada em alguma ferramenta, certo? Claro que a matéria sempre existiu e nós somos matéria também, tá? Então, só estou fazendo essa distinção do que eu quero chamar de materiais. Essa relação da humanidade com materiais é linda, é fantástica, certo? E a gente, acompanhando isso, observa um desenvolvimento enorme, claro, sempre acompanhado e pautado pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Por exemplo, no final do século passado, a gente entendeu como é a matéria no nível atômico. Esse é um papel importante, uma contribuição fundamental da física, certo? Com a mecânica quântica, entendendo toda a organização da matéria no nível atômico e subatômico. Isso foi fantástico. Com isso, nos deu a base para a nossa civilização, né, do século XX para frente, né? E um dos maiores expoentes tecnológicos que veio, né, desse conhecimento no nível atômico foi a informática, digamos assim, certo? Semicondutores, por exemplo, que revolucionou toda a nossa vida no século XX. Na metade do século XX, começaram a aparecer coisas muito interessantes. Por exemplo, né,
de novo, né? Físico está em todo lugar, né? Um outro físico teórico, Richard Feynman, ganhador de prêmio Nobel, começou a pensar em como seria a matéria ou os materiais se a gente tivesse controle sobre processamento, como fabricá-los, numa escala muito pequena, não atômica, um pouquinho maior, uma escala nanométrica. É uma escala, né, um pouquinho maior do que átomos, o tamanho de pequenas moléculas e assim por diante. Então, ficou famosa a sua palestra lá na Caltech, em 1959, onde ele, né, mencionou, trouxe aquela frase, né, "There's plenty of room at the bottom", né, significando que, ou prevendo, de certa forma, que a gente poderia obter propriedades muito interessantes se a gente tivesse controle sobre tamanho e posicionamento de átomos e pequenas moléculas. E dali começou toda essa história muito bonita. Na década de 80 surgiu o termo nanotecnologia, certo? E tem mudado, né, a maneira como a gente interage com os materiais, e estamos só no começo. O papel da nanotecnologia ainda é uma coisa que vai nos impactar muito, principalmente nesse século, principalmente depois do casamento com a biotecnologia. Então, de maneira muito simples, nanotecnologia é a capacidade que nós temos de desenhar. Tudo nasce no intelecto, daí a necessidade de ter poder imaginativo e ter poder de criar ideias, certo? Design, síntese e processamento de dispositivos e materiais com controle no nível atômico molecular. Isso é muito importante, isso é nanotecnologia, tá? Esse controle é, de um lado, em algumas situações, né, um controle físico mesmo, de posicionamento, digamos assim, e, de maneira mais ampla, é o controle na produção de produtos nessa escala, certo? Conseguir manipular, produzir, manipular e utilizar produtos nessa escala. Então, isso é nanotecnologia, certo? E por que isso faz muita diferença? Por que isso é tão importante? Porque quando a gente tem esses produtos fabricados, manipulados ou aplicados nessa escala, como mágica, não é mágica, obviamente, porque a gente sabe todos os fenômenos, explica tudo o que está acontecendo, né? Mas tem a fascinação da mágica, né, digamos assim. Como mágica, propriedades podem ser muito melhoradas, ou propriedades totalmente novas surgem com o mesmo material. Aliás, esse é o sonho de qualquer engenheiro de materiais da década de 80, 90. Toda vez que você precisava de um novo produto, com propriedades novas, por exemplo, muitas vezes você tinha que produzir uma nova molécula, um novo composto. A nanotecnologia veio dar uma mão muito grande nesse aspecto, porque propriedades novas vão surgir. Que propriedades? Propriedades elétricas, né? Resistividade, condutividade, propriedades magnéticas, propriedades mecânicas, óticas, fluorescência, absorção e assim por diante. Tá? Então, com o mesmo material, manipulando esse mesmo material de formas diferentes, eu consigo propriedades totalmente novas. Isso é novo. Até antes da década de 80, a gente não tinha isso. A gente não tinha essa capacidade ou essa possibilidade de desenhar características e propriedades novas em materiais antigos. A gente nunca teve isso, certo? A nanotecnologia trouxe isso, tá? E só para terminar essa primeira parte mais conceitual, tem um slide que é mais didático. Sempre que a gente quer falar de nanotecnologia, os exemplos mais didáticos, aqueles exemplos de livro, digamos assim, né, são os quantum dots, né? Quantum dots são nanopartículas, partículas que estão nessa escala aí nanométrica, semicondutoras, certo? Compostas aqui por elementos como alguns metais pesados e assim por diante, cádmio, chumbo e assim por diante. E a principal característica dos quantum dots, nesse caso semicondutores, é a fluorescência. Eles são usados principalmente porque eles são muito fluorescentes, eles emitem muita luz. E aí, né, cabe a cada um de nós prever aplicações para isso. Por exemplo, em alguns anos, algumas décadas, previa-se que seriam excelentes materiais para diagnóstico por fluorescência, principalmente ex vivo, certo? Porque eles fluorescem muito. Se você conseguir localizar esses quantum dots ao redor de tumores, por exemplo, você tem imageamento, né, bastante eficiente, tá? Mas olha que interessante, ó. Os quantum dots podem ser projetados para fluorescer, para emitir luz em qualquer comprimento de onda, inclusive de toda a faixa do visível. Mas o que está mudando de um material para o outro aqui, dentro desses vials que emitem luz diferente, é só o tamanho. O material é exatamente o mesmo.
Essa é a mágica, esse é o fascínio da nanotecnologia. Então, veja, aqui tem a explicação para isso, lógico, né? Então, a gente vai mostrar aqui que a energia do enésimo nível que vai emitir, ele vai depender de alguns fatores, entre outros o inverso do raio ao quadrado, ou seja, variando, mudando, controlando o tamanho da partícula, você controla o tamanho, o espectro de emissão, a cor que ele está emitindo. De novo, ressalto, isso é novo, a gente não tinha isso antes da década de 80, isso veio só com a nanotecnologia, tá? Então, olha aqui, uma partícula menor emite aqui no azul, uma partícula 3 vezes maior vai emitir no vermelho e assim por diante. Então, esse é um efeito que a gente vai chamar de efeito quântico, porque está sendo regido aqui pelas leis da mecânica quântica, e está acontecendo no mundo quântico. Mas tem outros efeitos, esse talvez seria um dos mais importantes, junto com esse aqui, que são os efeitos de área superficial específica. Quando você vai para a escala nano e produz materiais agora com essas dimensões, a área superficial específica, se você levar em conta a massa, a quantidade de matéria pela área superficial, explode de tão grande. Então, qualquer aplicação que dependa da interação do material com o seu ambiente, por exemplo, em catálise, como catalisador, né, ganha muito em eficiência, certo? Então, a área superficial específica é outro efeito muito grande, muito importante, tá? Uma nanopartícula, se a gente pensar numa barra de ouro, na macroescala, a quantidade de ouro que está dentro da barra é infinitamente maior do que a quantidade de átomos de ouro que está na superfície disponível para interagir com o ambiente, certo? Isso é intuitivo. Se a gente vai para a nanoescala, uma partícula com 1 ou 2 nanômetros, por exemplo, de ouro, você vai ter quase a metade dos átomos na superfície disponível para interagir. Então, veja, esse é um efeito fantástico que a gente nunca tinha visto, por exemplo, tá? Lógico, você tem vários outros efeitos eletrônicos, efeitos plasmônicos, né? Então, toda a classe de nanotubos de carbono, grafenos, né? Que tem essas propriedades fantásticas aí, pelo fato de surgirem efeitos eletrônicos importantes, efeitos plasmônicos, ou seja, a maneira como a luz, como o fóton vai interagir com a matéria, vai mudar radicalmente na nanoescala, por isso que o ouro em dispersão aqui, ele não é dourado, certo? Amarelado, ele é vermelho, azulado, são efeitos plasmônicos, efeitos magnéticos e assim por diante. Então, esse é o poder da nanotecnologia, de brincar com a matéria e prever propriedades totalmente novas. Como uma tecnologia nova tem sido importante, tem sido aplicada já há décadas para resolver grandes problemas nossos, por exemplo, alimentação, energia e saúde, né? Esse simpósio aborda essas duas partes aqui, principalmente, mas tem trabalhos enormes e muito interessantes, né, sendo realizados aqui no Instituto e também em todo o mundo, sobre a aplicação de nanotecnologia para a geração de energia, obviamente, principalmente energia renovável, energia nova. E mais recentemente, digamos aí da década de 2000 para frente, esse é um casamento que surgiu, né? Já havia um namoro, noivado, houve o casamento e funciona, deu muito certo, graças a Deus, da nanotecnologia com a biotecnologia. Então, a gente trabalha basicamente nessa área de interface aqui, ó, certo? E esse casamento se deu principalmente juntando coisas que a gente já tinha, metais, polímeros e cerâmicas, com biomoléculas, não biomateriais no contexto de biomateriais, biomoléculas. Enzimas, proteínas, anticorpos, células, organelas celulares, certo? Então, esse é o mundo da nanobiotecnologia. E isso mudou totalmente o conceito de dispositivos médicos, por exemplo. E eu vou dar um exemplo aqui, tá? Esse é um dispositivo médico que funciona muito bem, ainda bem que a gente tem empresas fabricando e que a gente tem isso disponibilizado no mercado, nas farmácias. Esse é um medidor de glicose, tá? Então, é um dispositivo que você coloca aqui uma gotinha de sangue, você insere isso numa caixinha onde tem uma eletrônica que vai ler a resposta desse dispositivo e vai te dar uma concentração de glicose no sangue. Isso é um biosensor, certo? E a gente vai ter várias palestras aqui falando especificamente sobre biosensores, tá? Mas olha que interessante, do ponto de vista da engenharia de materiais, a gente tem uma base de plástico grande, a gente tem trilhas de ouro grandes também na macroescala, e a gente tem um pontinho aqui escondido, milimétrico ou micrométrico, onde tem uma enzima, que é a glicose oxidase, certo? É a glicose oxidase que vai reagir com a glicose do sangue, gerando aí para cada molécula de glicose oxidada 2 elétrons que vão compor a corrente eletrônica que a caixinha vai ler e te dar uma resposta.
Isso funciona, então eu quero enfatizar que isso funciona, e ainda bem que nós temos esse dispositivo. Mas veja a diferença de escala. Tudo está na macroescala e a parte biológica está escondidinha ali no meio. Com a nanotecnologia, o que a gente faz? A gente consegue manipular os materiais na escala nano. Por exemplo, nanopartículas metálicas aqui em tela de ouro, nanotubos de carbono, e elas estão na mesma escala aqui que as biomoléculas. Quando elas estão na mesma escala, eu ganho quando eu quero interagir um material com o outro. Porque você aumenta muito o nível de conversa entre essas classes de materiais. A proximidade do tamanho ajuda muito, certo, Rui? Não é? Então imagina aí um casal de namorados, onde um seja muito, muito baixinho e o outro seja muito, muito grande, né? Lógico que é o amor que prevalece, que vence, né? E supera todas as barreiras, né? Mas nesse caso foi facilitado pela escala de tamanho também, tá? Então veja, com isso você tem sinergia, e tem sinergia para valer, de verdade. Então hoje o que nós pensamos em dispositivos médicos é uma coisa desse tipo aqui, ó. Olha a diferença, aqui a gente tem um dispositivo médico para diagnóstico, por exemplo, e para terapia. É um nanorod de ouro recoberto com uma membrana celular, que vem da vesícula extracelular, de exossomos, tá? Nós temos aqui 2 nanopartículas de ouro, representadas aqui por esse core mais escuro, e aqui ao redor você vê essa mancha que a gente vai chamar de corona proteica, que é um conjunto de proteínas ligados aqui para detectar células leucêmicas. A gente tem outro exemplo aqui de uma partícula polimérica, que é esse núcleo mais escuro, e essa sombra ao redor aqui é a membrana celular que nós extraímos de uma membrana, de uma célula tumoral, processamos, recobrimos essa partícula. Então, esse é o produto médico agora. Ele em si, né, o produto aqui em si encerra todas as funcionalidades que ele precisa ter. Não tem nada na macroescala. Então veja como essa combinação de materiais lá na nanoscala é extremamente vantajosa, certo? E todos nós, talvez muitos de vocês não estão ainda atentos ao caso, mas muitos de nós já recebemos uma dose, ou mais de uma, de produtos parecidos com esse daqui, certo? Uma nanopartícula carregando lá dentro, por exemplo, um RNA, que vai te imunizar contra a Covid-19. A gente vai falar disso lá no final. Então, a gente tem centenas de milhões de pessoas já recebendo dispositivos como esse. Essa é a vantagem, né, de se combinar materiais, né, de diferentes classes nessa escala, certo? Bom, então, só rapidamente agora, algumas aplicações de maneira bem ampla em medicina. Então, a gente vai ter várias sessões aqui, palestras e posters falando sobre biosensores, diagnóstico. Eu vou falar rapidamente de alguns. Esse é um exemplo que eu acabei de mostrar. Essas nanopartículas aqui, elas se ligam muito rapidamente, com uma interação bem interessante com algumas células leucêmicas, como a K562, por exemplo, e você pode, então, fazer uma análise por fluorescência para a identificação dessas células leucêmicas, ou elas podem ser mobilizadas em eletrodos, e você pode fazer uma detecção de células leucêmicas em alguma amostra de pacientes, por exemplo. São casos aqui de nanomateriais sendo usados para diagnóstico. Aqui são algumas bases de dispositivos que a gente usa no nosso grupo, né? E mais recentemente, nosso grupo tem desenvolvido sensores aqui para testes rápidos de tuberculose. Isso, até onde conhecemos, nós não temos no mercado, e é uma tecnologia que a gente está patenteando agora, tá? Uma outra linha de trabalhos bastante interessante diz respeito à fabricação de materiais para agentes de contraste. Então, aqui é um exemplo de um trabalho feito há alguns anos em colaboração com o Rice, onde a gente encapsulava gadolínio em nanopartículas, né, numa estrutura core shell. O gadolínio ficava armazenado numa região lá dentro dessas partículas. Ele tinha ainda uma grande capacidade de servir como agente de contraste no claro, mas o gadolínio é muito tóxico. Então, escondendo aqui o gadolínio dentro dessas estruturas, você diminuía, em tese, a toxicidade desse agente de contraste, tá bom? Indo agora para a parte de terapias, o carro-chefe da nanotecnologia em terapia é a parte de delivery, é a capacidade que as nanocápsulas têm de chegar a um alvo específico, por exemplo, um tumor, tá? E de adentrar as células. Claro, as nanopartículas são 1000 vezes menor do que as células.
Então, essa capacidade tem que ser explorada, e tem sido explorada por nós e por vários grupos do mundo todo. Então, a gente tem várias classes de materiais, né, lipídicos, poliméricos, metais, óxidos, que podem ser utilizados para levar um fármaco para dentro de uma célula, e a ideia é sempre essa: eu quero desenvolver um sistema o mais simples possível, que num sistema biológico ele vai identificar e se localizar, por exemplo, nesse caso, em células tumorais, e vai liberar o que precisa ser liberado e vai causar o efeito que se deseja, por exemplo, matar células cancerosas, tá? Se ele chegar aqui nas células cancerosas, eu consigo fazer diagnóstico, se essa for uma partícula como agente de contraste, por exemplo, e consigo fazer terapia, vários mecanismos aí de terapia. Terapia química, terapia fototérmica, hipertermia e assim por diante, tá? Mas a nanopartícula tem que chegar no alvo. Se não chegar no alvo, nada disso funciona. E a boa notícia é que chega. Embora alguns estudos, inclusive publicados na Nature há alguns anos, mostram que mais ou menos 1% das nanopartículas injetadas em sistemas em vivo chegam no alvo, mas esse 1% já é suficiente para efeitos muito bons, certo? Então, e por que chega? Por dois motivos, por dois mecanismos principalmente, né? Então, você tem uma acumulação passiva, que a gente vai chamar de efeito EPR, que é o Enhanced Permeability and Retention Effect. Isso serve principalmente para tumores sólidos. Os tumores têm que crescer muito rapidamente, as células se reproduzem muito rapidamente, tem que produzir vasos sanguíneos rapidamente, e por isso esses vasos sanguíneos apresentam geralmente heterogeneidades, né? Nas suas paredes, por exemplo, pode ter poros ali que num vaso normal não teria. Então, as nanopartículas se aproveitam desse fato, e circulando no sistema, é mais fácil para uma nanopartícula passar por essas regiões onde tem maiores poros no vaso, dentro do tumor, do que numa região normal, tecidos normais, onde você não tem esses poros. Então, naturalmente, você vai acumulando mais nanopartículas nos tumores. Seria uma acumulação ativa. E tem também a acumulação passiva, e tem também a acumulação ativa. Além do efeito EPR, você pode ligar na sua nanopartícula uma proteína, um anticorpo, um ligante, um DNA, alguma coisa, ou RNA, ou um aptâmero, que vá reconhecer alguma molécula sendo produzida nas células cancerosas. Essa seria uma acumulação ativa. E eu quero dar dois exemplos aqui de como isso acontece na escala nano, e que são exemplos emblemáticos da vantagem de se trabalhar com nanotecnologia em alguns aspectos em medicina, que também vale para o agronegócio, como a gente vai falar lá na frente. Por exemplo, né, esse é um trabalho, eu vou usar aqui um trabalho do nosso grupo recente para exemplificar a primeira coisa, o potencial que nós temos quando a gente usa nanotecnologia para entregar um fármaco, o potencial acumulativo que nós temos, o ganho que você tem da quantidade de material que chega, né, ou não necessariamente da quantidade de material que chega, mas o poder de você chegar de maneira concentrada nas células, certo? Em comparação com um fármaco livre administrado, por exemplo. Então, esse é um trabalho que foi financiado pela CAPES há alguns anos, nos projetos chamados de edital CAPES Covid, e a gente, nosso grupo, fomos contemplados com um projeto da CAPES, e a gente se propôs a encapsular 2 fármacos que a literatura já apontava com grande potencial para a terapia da Covid. Isso foi lá em 2020, no começo da pandemia, tá? Fingolimod e Redensivir, tá? Redensivir naquela época já era difícil de se adquirir comercialmente, a gente demorou muito tempo, os trabalhos estão sendo finalizados agora, mas com o Fingolimod a gente já começou. Então, o Fingolimod inicialmente não, é um fármaco utilizado para esclerose múltipla principalmente, mas alguns estudos já tinham apontado que ele tinha alguns efeitos muito benéficos na terapia da Covid-19, principalmente na parte inflamatória e tudo mais. Então, a gente encapsulou o Fingolimod em nanopartículas, né? Aqui tem algumas dessas nanopartículas. Esse foi um trabalho em parceria com o ICB lá de São Paulo, né? Sem a parte do ICB, seria muito difícil a gente ter acesso às células infectadas com SARS-CoV-2. Então, olha que interessante, isso exemplifica muito bem, né? Esse é um gráfico icônico, que exemplifica muito bem o poder da nanotecnologia. O que esse gráfico está mostrando? Nessa curva preta, com os círculos aqui transparentes, a gente tem as nanopartículas, as nanocápsulas poliméricas,
livre, sem nada dentro. A curva vermelha representa o fingolimod livre, sem nenhum encapsulamento, e a curva azul representa o fingolimod encapsulado, dentro de nanopartículas de PLGA. Então, foi feita uma cultura de células, né, Vero CCL81. Essas células foram infectadas com o vírus do SARS-CoV-2 e depois foram tratadas com esses 3 sistemas. E de tempos em tempos ia-se analisando a reprodução dos vírus dentro dessas células. Então, olha que interessante. As nanopartículas brancas não tiveram efeito nenhum, os vírus continuavam se replicando normalmente, obviamente. Fingolimod chega aqui numa concentração aqui de mais ou menos 1,6, mais ou menos 1 micromolar, começa a ter um efeito positivo, diminuindo a replicação dos vírus. Mas olha aqui com as nanocápsulas, ó. Com fingolimod encapsulado, você consegue um efeito muito maior. Agora, olha o potencial da aplicação da nanotecnologia. Por isso que esse gráfico é icônico. Se a gente pegar aqui nessa linha, por exemplo, aqui horizontal, onde começa a mudar a inclinação aqui da curva do fingolimod livre, isso daqui dá por volta de 1,6 micromolar para começar a ter esse efeito. Para ter esse mesmo efeito, se a gente rebater na curva azul, eu vou ter por volta de 0,025 micromolar. Isso significa uma diferença de quantidade de 67 vezes. 67 vezes menos material para ter o mesmo efeito. Isso é o que a nanotecnologia produz quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de entregar uma molécula em algum sistema. Isso vale para o agronegócio também. Muitas vezes, já nos nossos trabalhos e parcerias com empresas, a gente observa diminuição da dose de dezenas de vezes para ter o mesmo efeito, herbicida, fungicida, pesticida e assim por diante. Tá? O outro ponto icônico que eu quero mostrar para vocês da nanotecnologia é a parte de direcionamento. A gente, nosso grupo de pesquisa foi pioneiro no país de desenvolver sistemas biomiméticos manipulando membranas celulares. Então, a gente extrai a membrana celular de células normais ou células cancerosas e processa isso, transforma isso ou em nanocápsulas, para levar alguma coisa, ou em revestimento para cápsulas. Então, esse é um trabalho que tem sido desenvolvido no nosso grupo. Tem como alvo o glioblastoma, que são tumores cerebrais muito importantes. A doutora Natália vai falar um pouco mais dos detalhes desse trabalho aqui na sua apresentação. Então, veja, nosso sistema é nanopartículas poliméricas, PLGA, encapsulando temozolomida, que é o padrão ouro hoje, o fármaco mais utilizado para tratamento de glioblastoma, certo? Então, a gente encapsula a temozolomida dentro de nanopartículas poliméricas e reveste com membranas das células-alvo, das células do glioblastoma. A gente cultiva essas células, extrai a membrana e reveste. Tá? Aqui tem um exemplo, Então, você percebe aqui as nanopartículas poliméricas e essa camada proteica aqui ao redor, que é, na verdade, o encapsulamento com a membrana celular que veio da célula-alvo. Então, uma coisa é a eficiência que nós temos na liberação do fármaco, outra coisa é a capacidade de esse sistema enxergar onde ele tem que chegar. Isso é targeting. Então, olha aqui esse gráfico que também é muito icônico. A gente coloca essas nanopartículas para interagir com diferentes linhagens celulares de glioblastoma. HDFN, U87, HCB151 e a U251, que é aquela da onde veio as membranas celulares para revestir o meu fármaco, meu nanofármaco. A curva em azul é quando a gente coloca só a nanopartícula sem o revestimento de membrana, e a curva vermelha é a nanopartícula com o revestimento de membrana. Então, olha aqui a capacidade que a nanopartícula tem de internalizar, de penetrar nas células. Na U251, que é a célula-alvo, quando eu tenho membrana, ela internaliza muito mais. Nas outras células é o oposto. A membrana até atrapalha, por exemplo, na 87 entra muito mais a nanopartícula que não tinha o recobrimento para a qual ela foi desenhada. Então, uma coisa é a capacidade de levar o fármaco lá dentro e ter um efeito grande usando muito menos material, princípio ativo, e a outra coisa importante é a capacidade de enxergar onde esse sistema tem que se dirigir. É o targeting. Então, são dois exemplos bastante icônicos. Vou passar um pouco mais rápido aqui. Esse é um exemplo de uma nanocápsula que a gente produziu já há alguns anos no nosso grupo. Essa nanocápsula inteirinha produzida com membrana, aqui não tem nenhuma nanopartícula polimérica, e dentro ela está levando um fármaco, por exemplo, aqui nesse caso é um nanofármaco, do Nanorod. Esse sistema é utilizado para câncer de pulmão, A549 é uma célula tumoral do pulmão, e a terapia aqui foi química e fototérmica. Na célula, na nanocápsula, a gente colocou aqui um quimioterápico,
que é a beta-lapachona, ela tem um efeito quimioterápico, e o nanorod lá dentro, ele, quando excitado com luz no infravermelho, ele vai aquecer e matar o tumor, tá? Então, aqui a gente mostra um outro sistema. Aqui tem 2 nanorods, mas veja, depois mudando e aperfeiçoando aqui a maneira de produzir essas cápsulas, a gente percebe, aqui não dá para ver a cápsula, mas ela está aqui ao redor, olha a quantidade de nanorods que está lá dentro. Então, isso vai para dentro das células, isso vai sendo liberado quando eu ligo o laser, esse sistema aquece, porque o nanorod absorve a luz e aquece, desestabiliza a membrana e vai liberando, certo? Isso então foi feito em vivo e in vitro, tá? E em modelos animais que tinham sido induzidos tumores, uma aplicação desses nanofármacos, uma única aplicação e 1 minuto de radiação no infravermelho fez a remissão de todos os tumores, tá? Então, quem tiver mais interesse, pode dar uma olhada depois nesses fármacos aqui. Avançamos com esse sistema, criando aqui nanocápsulas agora para atuar na imunoterapia. Então, como essas nanocápsulas, aqui tem uma, ó, essas nanocápsulas são feitas com a membrana de uma célula cancerosa, nesse caso do tumor de pâncreas, né, PANC1, ela possui um monte de proteínas antigênicas. Então, a gente queria ver o efeito químico. Aqui dentro tinha 2 quimioterápicos, paclitaxel e gencitabina, tá? O efeito químico é mostrado aqui da entrega desses materiais. De novo, quando o material entregue com a nanopartícula é melhor do que o material livre, mas a gente também estudou como que essas nanopartículas estimulam o sistema imunológico. A gente, então, monitorou a presença, a expressão de algumas moléculas que estão presentes aí quando o sistema imunológico está sendo estimulado. Seria uma nanovacina, digamos assim, certo? Outros exemplos aqui, para atualizar algumas aplicações do nosso grupo, nós temos um trabalho em andamento, uma rede, na verdade é um BRICS, para diagnóstico e terapia da tuberculose resistente. Aqui estão algumas dessas nanocápsulas que a gente leva alguns fármacos convencionais da tuberculose, e a gente tem, né, observado efeitos muito importantes, terapêuticos, tá? E, para terminar essa parte, esse é um outro trabalho também em rede, né? Onde contamos aí com a participação de outras instituições, inclusive do Pequeno Príncipe, lá de Curitiba, um hospital referência em oncologia, principalmente pediátrica no país. E aqui a gente avançou um pouquinho no sistema. A gente vai levar aqui, nosso alvo é glioblastoma e tumores de pulmão, a gente vai levar a temozolomida ou a carboplatina juntamente com bevacizumab, que é uma imunoterapia, né? E dentro de uma cápsula mista. Essa cápsula, essa nanocápsula feita com membrana, uma parte da membrana vem da célula alvo cancerosa, outra parte vem de linfócitos. Por quê? Porque a parte do linfócito ajuda para que essas cápsulas se escondam do sistema imunológico. Então, as cápsulas estão viajando. Se a gente colocar qualquer coisa no nosso sistema, o sistema imunológico vai fagocitar, eliminar essas partículas. Quando eu faço um revestimento com linfócitos, ele ajuda a se esconder do sistema imunológico, que boa parte do sistema imunológico vai olhar para aquilo como um linfócito viajando, tá bom? Então, a gente tem tido bons efeitos aqui também. E eu vou rapidamente agora para a parte de agricultura. A gente também vai ter boas palestras aqui e trabalhos nos nossos posters, especificando aplicações de nanotecnologia na agricultura. Mas eu começo falando rapidamente aqui de mercado. Então, veja, havia uma projeção de mercado aqui, de 42 bilhões, né, para a área de nanotecnologia no global, que foi revista já, principalmente devido à pandemia, para cerca de 70 bilhões e contando, certo? Então, é um mercado bilionário e todas as empresas têm muito interesse, tá? Isso daqui é global, não é só na área de agronegócio, tá? Falando um pouquinho agora aspectos mais mercadológicos de nanotecnologia. De maneira geral, a gente já tem mais de 10 mil produtos, esses dados meus aqui são de alguns meses, então já estão desatualizados, mais de 10 mil produtos, mais de 3 mil companhias produzindo produtos à base de nanopartículas, de nanomateriais, certo? Na parte do agronegócio, né, a gente já tem quase 300 produtos registrados no mundo todo, quase uma centena de empresas já produzindo materiais à base de nanopartículas para o agronegócio. Então, é um mercado fantástico, né, que a gente não pode deixar de... as empresas não deixam de lado.
né? As empresas, com essa capacidade que elas têm de olhar para o futuro, a médio e longo prazo, nanotecnologia já está no seu portfólio, pelo menos em etapas de desenvolvimento. Tá? Aqui são algumas das principais aplicações da nanotecnologia no agronegócio, mas a doutora Valéria vai falar disso com mais detalhes, né, ainda hoje. Então, eu vou passar mais rapidamente aqui, mas são várias aplicações. Tá? Mas essas três, por exemplo, ó, tem a ver com o fato de entrega controlada. Da mesma maneira que a gente colocava um quimioterápico dentro da partícula para levar numa célula, a gente pode colocar um defensivo, seja um herbicida, um fungicida, um inseticida, ou um micronutriente, um macronutriente, certo? Para levar para nutrição ou para combate de alguma praga na agricultura, e fazer uma entrega controlada. E quando a gente fala de entrega controlada, né, esse delivery é o principal, é a porta de entrada da nanotecnologia para o agronegócio, sem dúvida alguma, certo? Então, essa parte de nanoencapsulamento de defensivos é o que domina hoje a nanotecnologia no agronegócio, tá? E nosso grupo tem trabalhado bastante, já há mais de 10 anos, 12 anos, com várias empresas, e a gente tem resultados fantásticos, né, mostrando a eficiência do uso de nanotecnologia para levar esses defensivos. Bom, infelizmente não, mas por questões contratuais, eu não me sinto confortável de mostrar resultados aqui, obviamente, dessas empresas, né? Então, eu vou passear aqui de maneira um pouco mais ampla, mais geral. Mas veja, quando eu faço essa entrega de defensivos dentro de uma nanocápsula, certo? Que pode ir para as folhas, pode ser radicular e assim por diante, eu consigo, a grande vantagem, de longe, é a quantidade de material. Então, como a gente viu lá no caso do Fingoli Mold para a Covid, aqui também a gente teve, há 10 anos, por exemplo, a gente mostrou que a gente combinou numa mesma partícula um herbicida e um micronutriente. E a gente mostrou que tinha o mesmo efeito nas plantas, né, plantinhas com alguns dias, né, de soja, o efeito herbicida, né, que um correspondente comercial daquele produto, que não era nanoparticulado. Só que as doses do nosso produto nanoparticulado era de cerca de 80 vezes menos para ter o mesmo efeito na planta. Agora, pensa no que você ganha com isso, não só em custos, mas na segurança. As nanopartículas são biodegradáveis. Você coloca muito menos material em contato com o aplicador disso no campo. Muito menos material vai para o solo, então o ambiente ganha muito, certo? Então, os efeitos são muito importantes, além de outros efeitos, né, de estabilidade. Muitos desses defensivos são moléculas pequenas, com um monte de ligação dupla, certo? E ligações duplas sofrem muito fotodegradação, como todo mundo sabe, né? Quando você encapsula isso, você protege, de certa forma, já da luz, principalmente da luz UV. Então, você ganha muita estabilidade. Sem contar na performance, né? Por exemplo, você consegue, não eliminar, mas reduzir muito os problemas de compatibilidade de moléculas, certo? Então, aqui, eu vou falar disso no próximo slide. Então, olha, aqui são alguns exemplos dessas nanocápsulas que a gente produz. Aqui, essas são cápsulas, né? Para quem é da área, né? A gente, olhando essas nanopartículas tão bonitas assim, a gente fica, né, entusiasmado, tá? Então, aqui é uma nanopartícula, um princípio ativo que foi encapsulado nessa nanopartícula, aqui outro, aqui a gente conseguia colocar 26% do composto nas nanopartículas, aqui a gente conseguia colocar quase 100% dos compostos nas nanopartículas e assim por diante. Aqui curvas de liberação, então veja, eu posso projetar meu sistema para liberar quase tudo nos primeiros dias, né? Ou para liberar muito pouco, olha, 3%, 4% das primeiras semanas. Há uma margem de controle quando eu vou produzir esses sistemas aqui, certo? Então, na agricultura, às vezes, você precisa de um produto que seja liberado imediatamente e outro com ação mais prolongada. E toda vez que o agricultor tem que entrar com máquina no campo, é um custo enorme. Se você consegue colocar isso de uma vez só, projetar essas partículas para liberar controladamente depois de alguns dias, você ganha muito. A gente tem trabalhado nisso com algumas empresas. A parte de tratamento de sementes é muito beneficiada. Um exemplo clássico que a gente dá são os casos de nanopartículas de sementes de soja que são tratadas aí com inoculadores, né, inoculantes biológicos para ajudar na germinação e tudo mais. Esses inoculantes biológicos podem sofrer e perder performance quando eles estão em contato com fungicidas, que também são colocados juntos nessa capa que vai ao redor da semente no tratamento de semente.
Se você consegue encapsular o fungicida numa nanopartícula, o contato que ele vai ter com o inoculante biológico é muito menor, então não vai atrapalhar a performance do inoculante. Então é uma área muito grande que a gente tem atuado bastante. Tem a parte também dos biológicos, lógico, né? O controle biológico é uma das principais frentes de pesquisa e de aplicação da agricultura moderna, certo? É um setor que vem crescendo numa taxa, sei lá, muito impressionante. E, claro, você tem ganhos enormes quando você usa, né, esses controles biológicos, né, como inseticidas ou como fungicidas, por exemplo. Então, você ganha muito. Claro, é uma tecnologia relativamente nova, né, em larga escala, digamos assim, então há ainda muitos desafios a ser vencidos. Um dos principais desafios, e que as empresas sempre nos perguntam, é esse daqui, né? Como que a nanotecnologia vai ajudar com a estabilidade dessas composições biológicas para o tratamento biológico, certo? Então, essa é uma preocupação e que nós já estamos atuando no nosso grupo, produzindo aqui algumas nanopartículas, já encapsulando, não o organismo inteiro, mas as proteínas ativas desse organismo, por exemplo. Então, é uma coisa muito interessante. Isso daqui abre um caminho enorme da agricultura para o futuro. E uma das partes mais interessantes da nanotecnologia na agricultura, principalmente para pequenas moléculas e defensivos, é como ela consegue compatibilizar moléculas. Então, no nosso grupo hoje nós temos aí muitos farmacêuticos que sabem da dificuldade de formulação, de combinar moléculas com propriedades diferentes na mesma formulação, uma hidrofílica, outra hidrofóbica, uma mais solúvel, outra menos solúvel e assim por diante. Com a nanotecnologia você elimina boa parte desses problemas. Por quê? Porque você coloca cada molécula agora dentro da sua caixinha, dentro da sua cápsula, né? E todas essas cápsulas podem ser misturadas numa formulação, porque o solvente, digamos, a água, né, são dispersões aquosas, o que ele está enxergando ali é uma dispersão de nanocápsulas, ele não está vendo as partículas, um princípio ativo que está dentro de cada uma delas. Então, a gente tem exemplos no nosso grupo que essas formulações de moléculas que a princípio era muito difícil de serem compatibilizadas, estáveis por anos, certo? Porque você consegue usar essa individualidade das nanocápsulas. Tem toda a parte de sensoriamento também para o agronegócio, a gente tem trabalhado com uma empresa multinacional na parte de sensores, com resultados muito interessantes, uma patente já foi depositada internacionalmente esse ano, e a gente espera que tenhamos bons resultados. E para terminar essa parte, eu gostaria de dar a minha visão, né, de como a nanotecnologia pode ajudar muito na agricultura, digamos, para os próximos anos, tá? No meu ponto de vista, e eu não sou nenhum especialista no agronegócio, então já peço que relevem qualquer perspectiva um pouco mal desenhada de minha parte, mas eu vejo a agricultura com essas três grandes frentes: biotecnologia, nanotecnologia e inteligência artificial, representados aqui por sistemas biológicos, entrega de pesticidas com nanotecnologia e nanosensores, e, por exemplo, né, a que a gente chama de digital farms. Eu acho que, do meu ponto de vista, essa é a agricultura do futuro, sustentável, né, e capaz de alimentar, né, esses 8 bilhões de pessoas e contando que a gente tem hoje, certo? Muito bem, para quem quiser um resumo, depois pode dar uma olhada esse é um artigo que foi publicado nessa revista americana AgroPages, nosso grupo contribuiu para isso, tem um resumo de todas as aplicações de nanotecnologia no agronegócio, e termino falando da parte industrial. Então, já mencionei que as vacinas da Pfizer e da Moderna usam uma nanocápsula lipídica para levar o RNA para dentro do corpo humano, certo? Se não fosse a nanopartícula, o RNA seria rapidamente degradado, por exemplo, dentro do nosso sistema biológico, ou dificilmente seria estocado, né, na forma de vacinas. A nanotecnologia resolveu esse problema e, sem dúvida, esse foi o turning point da nanotecnologia na medicina. Antes da pandemia, a gente tinha um cenário da nanomedicina, depois da pandemia a gente tem outro, porque a gente tem hoje centenas de milhões de pessoas já recebendo uma dose de nanopartículas, toda a parte regulatória se beneficiou muito, toda a parte industrial se beneficiou muito, e daqui para frente, com a extensão dessas vacinas para o câncer, esse mercado já está consolidado. Esse foi o turning point, no meu ponto de vista, da nanotecnologia na medicina. No agronegócio,
Eu não consigo prever qual é o turning point. Mas vejam, ainda não aconteceu, certo? Mas, por exemplo, a necessidade que nós temos de fazer reposicionamento de fármacos, de defensivos, né, que antes era usado para uma coisa e agora pode ser usado para outra, usando nanotecnologia, pode ser um turning point, ou aquela possibilidade que nós temos de usar muito menos material. No começo do ano a gente viu todos os problemas de abastecimento de nutrientes e de defensivos, certo? De adubos, por exemplo. Com a nanotecnologia, se a gente conseguir diminuir dezenas de vezes a quantidade de moléculas ativas, talvez essa pode ser a força motriz para a consolidação da nanotecnologia no agronegócio. Então, termino aqui. Nosso instituto é uma unidade Embrapio, que nos facilita muito a ter projetos de pesquisa. Aqui são alguns dos nossos parceiros industriais na área do agronegócio, e é sempre um grande prazer, um grande aprendizado, e agradeço bastante a todas as pessoas envolvidas dessas empresas que têm contatos e projetos conosco. Agora um pouco de propaganda, né? Essa é uma série de livros que eu edito na Springer Nature. Convido a quem tiver interesse em publicar seu livro, você pode ser o editor do livro, a publicar conosco. Essa é uma revista que eu tenho atuado como editor-chefe na especialidade Biosensors, na revista Frontiers, uma revista nova, mas também muito promissora, muito atuante. Esse é meu site, onde a gente tem os cursos de escrita sendo disponíveis para todos na internet. Quem tiver interesse é só acessar zucoescrita.com. Nós temos anualmente no nosso instituto a Escola de Pesquisadores, é um evento aqui feito no campus, só sobre formação de cientistas, escrita de artigos científicos, de livros, metodologia científica. Então, fiquem atentos, no começo do próximo ano a gente vai ter a 6ª edição da nossa escola. Bom, esse é o nosso grupo, essas são as áreas que a gente atua, né, em medicina, nessas 3 grandes frentes. No agronegócio a gente atua em todos esses setores, certo? Usando nanotecnologia em todos esses, obviamente. E esse é o nosso grupo, e eu ajudo muito quando eu não atrapalho essas mentes brilhantes aqui do nosso grupo. Muitíssimo obrigado.